CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao CBN Universidade deste sábado, dia 27 de março de 2021. Eu sou Natasha Leone e até às 10 horas da manhã você fica com a gente por dentro do que é notícia na Universidade Estadual da Paraíba. Editora universitária da UEPB lança primeiro volume da trilogia Cartas Dirigidas a Paulo Freire. Luciano Nascimento participa no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Direito à Saúde e à Covid-19. O UEPB consegue primeira patente de tecnologia no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Professor do Centro de Ciências Jurídicas concorre à vaga no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade. O UEPB é a única instituição do Nordeste com 2 projetos aprovados em edital sobre tecnologia assistiva. No quadro Português Sem Segredos deste sábado tem revisão com o professor Edson Tavares. A gente traz uma conversa com a professora Laércia Bertolino, que é a primeira ouvidora geral da UEPB. E ainda tem oportunidade de bolsa para tutoria especial no Campus 3 em Guarabira. E lá de Catolé do Rocha você vai conhecer a pesquisa que está cultivando a fruta pitaia de maneira orgânica. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já inicia falando sobre o processo de eleição para a nova direção de centro e coordenação dos cursos do Centro de Humanidades no campus da UEPB, em Guarabira. Os servidores do CH que se interessam em concorrer a uma vaga têm até a próxima segunda-feira, dia 30 de março, para fazer a inscrição da chapa através do e-mail insqueleiçõesch@gmail.com. A eleição será feita remotamente através do sistema Helios Voting, como vem sendo feito em todas as eleições na UEPB desde o início da pandemia no ano passado. Os professores e técnicos administrativos do Centro de Humanidades têm das 8 horas da manhã até as 8 da noite do dia 15 de abril para votar no sistema. A previsão é que o resultado seja divulgado logo após o encerramento da votação. A gente muda de assunto para falar que aqui em Campina Grande, neste sábado 27 de março, completamos 1 ano do primeiro caso confirmado de coronavírus na cidade. De lá para cá, os números da doença tiveram altos e baixos e muitas localidades do país, pacientes ainda sofrem com a falta de atendimento nos hospitais. Agora a gente se liga no comentário de Luciano Nascimento. Neste sábado, ele fala sobre direito à saúde. Direito e Cidadania. Bom dia a todos e todos os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande. O tema da coluna Direito e Cidadania é o direito constitucional à saúde e à Covid-19. Muito bem, em 1988 tivemos a promulgação, em 5 de outubro de 88, da Constituição Federal, aquela que Ulisses Guimarães denominou de Constituição Cidadã. E todos diziam que a Constituição trazia um mundo que não correspondia à realidade sociológica brasileira. E isso era relacionado ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Mas a questão é que a Constituição de 88 colocou a saúde como um direito fundamental social. A ideia, mais ainda, dentro da Constituição Federal de 88, a ideia de um sistema único de saúde. Então colocou o direito à saúde lá no artigo 6º da Constituição como um direito fundamental social e provocou a ideia de um sistema único de saúde. No artigo 196, descreveu, esculpiu, portanto, o direito de todos e o dever do Estado no campo da saúde. Ou seja, a saúde é um direito de todo e toda cidadão, cidadã, brasileiro, brasileira, e um dever do Estado. No artigo 197, a escultura normativa da criação da lei para, portanto, a criação, a organização de um Sistema Único de Saúde. E em 1990 nasce a Lei 8.080, o SUS, Sistema Único de Saúde, com a ideia de promoção, proteção e recuperação da saúde dos cidadãos e cidadãs brasileiros.
Portanto, o Sistema Único de Saúde tem como função, como missão, promover a saúde. Para uma segunda ideia, proteger essa saúde. E, numa terceira e última ideia, recuperar a saúde do cidadão e da cidadã brasileiros. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal dá vida à audiência pública de número 4. E essa audiência pública de número 4 fez nascer, portanto, a Recomendação 31 do Conselho Nacional de Justiça e a Resolução 107 do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que é a criação do Fórum Nacional de Monitoramento das Condições da Saúde na realidade brasileira. Foram passos relevantíssimos no campo da saúde. Muito bem, então, definitivamente, passamos a observar a saúde como um direito constitucional, como um direito fundamental social, um direito coletivo, um direito de um, mas de todos ao mesmo tempo. E, inequivocamente, um dever do Estado. Portanto, a teoria constitucional, a teoria da Constituição, reconhece o acesso à saúde como um direito fundamental. E o judiciário se tornou protagonista nessa área. Quando o cidadão tem agasalhado, normativamente falando, esse direito, e o Estado não cumpre com o seu dever. Então, procura-se o Estado, na pessoa do juiz, a pessoa Estado, o magistrado, para provocar uma decisão que possa garantir, que possa efetivar, que possa concretizar esse direito constitucional à saúde. Muito bem. Mas aí em 2020 apareceu a Covid-19. Apareceu esse vírus. Em fevereiro, portanto, tivemos o registro do primeiro caso, no dia 26 de fevereiro de 2020. A essa época, e o caso se refere a um cidadão de São Paulo que fez uma viagem à Itália, e a essa época, 26 de fevereiro, a Itália já tinha 100 casos registrados. O Brasil, portanto, registra o seu primeiro óbito em 12 de março de 2020. E, nessa mesma época, Sua Excelência, Presidente da República, fala que seria uma gripezinha, que não passaríamos de 800 vítimas, teríamos aí, portanto, 800 mortes na realidade da saúde pública no Brasil por essa contaminação da Covid-19. Muito bem, então façamos uma cronologia. E olha que eu vou pegar a partir de agosto de 2020. No dia 8 de agosto de 2020, o Brasil registrava 100 mil casos de mortes e 3 milhões de casos. Em janeiro de 2021, o Brasil registrava 200.498 casos de mortes e 7 milhões de casos. Agora, em março, no mês que estamos, e portanto um ano já de Covid-19, nós temos mais de 300 mil casos de morte e mais de 10 milhões de casos registrados. Essa é, portanto, a realidade da saúde no Brasil. Nesse período, tivemos 4 ministros, digamos assim, da pandemia. O ministro Luiz Henrique Mandetta, um médico, ortopedista, cientista, deputado federal também. Em seguida, tivemos o ministro Relâmpago, também médico, oncologista, Nelson Teich. Em seguida, um general, como ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. E agora temos o médico Marcelo Queiroga, médico aqui do estado da Paraíba. Nesse período de um ano de pandemia, tivemos 4 ministros no cargo. O sistema de saúde, nesse mês de março, nesse momento, o sistema de saúde está praticamente colapsado na maioria dos estados da federação. Tira-se aí 2 ou 3 estados, como agora, o estado do Pará, do Amazonas e outro estado. Nós temos realidades nesse campo da saúde com a Covid-19 no Brasil. A ausência de vacina. Não nos esqueçamos que em agosto de 2020, agosto e setembro, teve uma reunião do governo com laboratórios internacionais para a compra de vacina e o governo recusou firmar contratos de compra de vacina para quando essas tivessem já totalmente legalizadas à luz do parecer da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O governo federal, portanto, recusou firmar contrato com a Pfizer, com a vacina da Oxford. Enfim, o governo brasileiro disse que o Brasil era um grande mercado e que os laboratórios internacionais é que tinham interesse, portanto, de negociar com o Brasil. Isso
gerou uma nova realidade do ponto de vista jurídico, porque o Supremo Tribunal Federal entrou em cena. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão de que a questão da saúde, em função do estado de pandemia, de uma crise sanitária mundial, portanto, seria de competência concorrente do governo federal, mas também dos governos de estado, dos estados da federação e dos municípios. Os governos, portanto, procuraram se organizar no campo das medidas através dos decretos e da compra de vacina paralelamente ao governo federal, sem falar de ações articuladas com os municípios. Muito bem. E o presidente? O presidente coordenou, uma estratégia nacional para frear, digamos assim, para minimizar o número de casos, ou seja, o número de contaminações e o número de mortes. O governo federal, através do Ministério da Saúde, coordenou, formulou, elaborou, realizou uma política nacional de saúde pública voltada para o combate à Covid-19? Não. O governo federal minimizou a gravidade da pandemia, da crise sanitária. O governo federal sustentou nos meios de comunicação, através das entrevistas do presidente da República e do seu staff e de alguns ministros, a ideia de um tratamento precoce por medicamentos como a cloroquina e outros que não têm comprovação científica. O governo federal, na pessoa do presidente da República e de alguns ministros, praticaram simplesmente o negacionismo da gravidade da crise sanitária mundial, de uma pandemia no campo da saúde pública. O presidente da República, ele pessoalmente, em várias aparições, provocou aglomerações, aparições em visitas a estados e municípios sem máscara, sem uso de álcool em gel, ou seja, sem nenhum cumprimento aos protocolos que os especialistas da saúde determinam que temos que cumprir para minimizarmos os riscos da infecção ou da contaminação pela Covid-19. Então, o resultado, depois de um ano que está aí, com o número de casos e de mortes na realidade brasileira, não podemos esquecer que Sua Excelência, o Presidente da República, tem uma participação como gestor da saúde pública no Brasil. O Estado é o gestor da saúde pública no Brasil e o Estado tem o dever de cumprir com o direito constitucional do acesso à saúde a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. Então, temos vários responsáveis, mas tem um que é inequívoco, Sua Excelência, o Presidente da República. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado com mais Direito e Cidadania aqui no CBN Universidade. E seguimos com mais informação. Amanhã começa a Olimpíada Paraibana de Química e a competição pedagógica vai ser realizada na Universidade Estadual da Paraíba. Não é a primeira vez que a UEPB cedia o evento, mas dessa vez ele vai acontecer de uma forma diferente por causa da pandemia da Covid-19. Para realizar a Olimpíada sem aglomerações, a disputa será online com uma prova de 30 questões de múltipla escolha. Como o evento não acontecerá de forma presencial, a UEPB está responsável por coordenar o processo remoto. É a 11ª edição da Olimpíada que vai atingir cerca de 30 mil estudantes. Um dos principais objetivos desse projeto é incentivar nos alunos das escolas públicas o gosto pela química, disciplina que geralmente é encarada como vilã nas salas de aula. A Olimpíada Paraibana de Química vai classificar estudantes paraibanos para a edição nacional, que deve acontecer no segundo semestre. Os melhores são premiados e a Paraíba tem tido excelentes desempenhos na Olimpíada Nacional, conquistando várias medalhas. Boa sorte aos inscritos! E vamos de pausa rapidinha. Depois do intervalo, o nosso assunto é a indicação do professor da UEPB para o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade. Ainda tem revisão no quadro Português Sem Segredos. O CBN Universidade volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado, 27 de março de 2021. Fechando um mês de participação nossa aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E vamos de informação. É que o Centro de Humanidades do Campus 3 da UEPB, lá na cidade de Guarabira, está formatando uma revista acadêmica na área de estudos linguísticos e literários,
que deve ser lançada já agora no próximo mês. Nossa produção conversou com um dos organizadores da revista, o Cleiton da Silva Duarte, que é graduando de Letras Português pela UEPB. Bom dia, Cleiton. Conta pra gente que revista é essa. Bom dia a todos. Bom dia, Natasha Leone. Quero agradecê-la pelo convite, por fazer essa divulgação importante para o público acadêmico, que é a revista aqui do Campus 3 de Guarabira, né, da Universidade Estadual da Paraíba, e a Cirruís Estudos Linguísticos e Literários é uma revista que surge com essa filosofia de desburocratizar, né, o acesso a periódicos por alunos de graduação. Nós temos uma gama vasta de periódicos, mas elas valorizam demais os mestres, os doutores e os alunos de graduação que querem ter um currículo mais enriquecedor para poder tentar uma pós-graduação. Ele não atinge o tanto, né, assim, a quantidade necessária. Então, eu mesmo, como aluno de graduação, eu sofro isso. Então, eu pensei nessa história, né, nesse contexto, e a revista ela surge com esse símbolo, né, de desburocratizar, certo? Ela é uma revista de estudos linguísticos e literários, mas também ela não se limita a isso, né? A gente, como está lá no escopo da revista, ela trabalha com interfaces interdisciplinares com outras disciplinas. Por exemplo, o dossiê, o que está aberto, que é História e Literatura, fazendo arte, contando histórias, criando sensibilidades. Os organizadores, né, desse dossiê, Cleiton da Silva Duarte Lira, editor-chefe, no caso sou eu, o professor mestrando pela UFCG, Júlio César Miguel de Aquino Cabral, David Costa da Silva, Joancio dos Santos Silva e Joab Boas Ferreira da Silva, né? Ambos alunos de graduação, né, do curso de Letras Português da Universidade Estadual da Paraíba, certo? E para enviar a revista, ou quem pode enviar são pesquisadores, alunos de graduação. Uma das facilidades dessa revista é que o aluno de graduação ele não precisa ter necessariamente um orientador para poder enviar. Ou seja, se você é aluno de graduação, você pode submeter a revista, mas é recomendado, claro, que você tenha um orientador, certo? E fica o convite para a comunidade acadêmica pesquisar lá, né? Revista Cirruís, que já aparece lá nas pesquisas do Google em primeiro lugar, certo? E vá lá, submeta o seu trabalho e o limite vai até o dia 30 desse mês. Obrigado. E os interessados em enviar artigo para a revista Cirruís têm até o dia 30 desse mês, através do site do periódico, o novo.revista.uepb.edu.br/Cirruís. Mudamos de assunto para falar que o professor do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, Cláudio Lucena, está concorrendo a uma vaga no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. E isso é muito relevante, dada a importância do tema que está em evidência e em construção no Brasil. Cláudio Lucena falou para a gente sobre a urgência desse assunto. Ao longo dos últimos anos no Brasil, a gente dá pouca atenção, ainda dava, né? Pouca atenção à proteção de dados pessoais. Isso é um cenário que começou a mudar pouco a pouco, a partir de 2017, 2018, houve a promulgação de uma lei específica no Brasil, ainda com necessidade de muito ajuste. Esse ajuste levou ao fato de que a lei só tenha entrado em vigor, a grande parte dela, em setembro do ano passado, e ainda faltando algumas partes da lei entrarem em vigor, mas parece que pelo alinhamento internacional, inclusive, que esse tema tem, não dá para o Brasil ficar muito mais tempo sem olhar para a proteção de dados pessoais como um ativo estratégico, né, como uma dimensão estratégica, inclusive, de investimento internacional para o país. Os países que não tiverem nível adequado de proteção de dados pessoais já estão impedidos, né, de manter relações comerciais, algumas das relações comerciais estratégicas mais importantes, que são exatamente as que envolvem tecnologia, transferência, comércio eletrônico e os serviços digitais, né? Então, proteção de dados pessoais está no cerne do processo de transformação digital do mundo, que acelerou-se demais com a pandemia. Nós finalmente temos o quadro regulatório. Depois do quadro regulatório já se constituiu no Brasil uma autoridade reguladora,
né, que é uma autoridade pública que deve zelar, orientar, educar e, finalmente, também, se for preciso, aplicar as multas e as penalidades nesse novo cenário. O professor da UEPB comemorou a indicação do nome dele, mas explicou o trâmite que ainda deve percorrer para integrar o Conselho, que é um órgão consultivo, integrante da estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, composto por membros da sociedade e do poder público, e ainda não tem uma previsão de data de quando saia o resultado. Esta autoridade precisa de um conselho, meus amigos do CBN Universidade, e esse conselho está sendo constituído agora. É um conselho multissetorial, tem membros indicados pelo governo, pelos setores produtivos, indústria de tecnologia, instituições de sociedade civil, e entre esses segmentos está o segmento de instituições de pesquisa e inovação, e é aí exatamente nesse espaço que a gente está propondo, né, esse nome. É um processo que ainda vai passar primeiro pela diretoria da Agência Nacional de Proteção de Dados. Listas tríplices serão elaboradas, né, e meu nome está submetido aí a esse primeiro momento de escolha pelos diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Uma vez essa lista elaborada, o que deve acontecer aí nos próximos dias, a gente não tem prazo, mas não deve ser o processo de indicação. Já foi concluído, né? Já não há mais prazo para indicação. A autoridade deve divulgar os nomes e logo em seguida deve divulgar também a lista de quem decidiu incluir na lista tríplice. Essa lista tríplice vai para a Casa Civil da Presidência da República e a nomeação deve acontecer depois desse processo. Eu fico muitíssimo satisfeito primeiro com a confiança, né, que a professora Célia deposita na hora que indica meu nome para a composição desse conselho. Satisfeito porque esse é um ambiente em que eu tenho trabalhado, produzido muita tudo, curso, textos, entrevistas, transmissões, lives ao longo desse ano, muita live, muito podcast, né, orientação a órgãos públicos e privados. Tenho trabalhado muito, acho que tenho dado uma boa contribuição para a construção desse ecossistema e acho que posso, inclusive, dar muito mais. Além de professor da UEPB, Cláudio Lucena também é o coordenador de Relações Internacionais da instituição. Ele atua há mais de 20 anos na pesquisa sobre proteção de dados. Para ele, a atuação do CNPD vai ser um desafio. O Conselho tem uma função muito importante, porque já que essa área não existia no Brasil até agora, estruturada, né, sistematizada, da autoridade nacional e do conselho que lhe entrega, está sobre os ombros dessas duas instituições a responsabilidade por construir um bom cenário, uma boa cultura de proteção de dados no Brasil, de uma forma que a gente tenha uso responsável de dados, legítimo, é o maior ativo do século, a gente precisa fazer disso bom uso, gerar desenvolvimento sustentável, né? E, ao mesmo tempo, proteger direitos fundamentais dos titulares, privacidade, evitar esses vazamentos que implicam em fraudes, lutar, né? Batalhar para construir um ambiente que seja mais favorável a gente fazer bom uso dos dados, porque isso é parte indissociável desse processo de transformação digital muito intenso que a gente tem vivido. Boa sorte para o professor Cláudio Lucena nessa missão jurídica da UEPB. Cláudio Lucena está concorrendo a uma vaga no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. E como é bom ter a possibilidade da UEPB ter representação num órgão tão importante. Agora é hora de revisão de português com o professor Edson. Se liga aí nas dicas. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! A pressa do cotidiano faz com que raramente revisemos nossos textos publicados na internet. Às vezes acontecem erros bobos, que o leitor percebe claramente terem sido frutos da correria. Mas há outros que, de tão sérios, comprometem o perfeito entendimento do que você deseja dizer. Alguns programas nos oferecem corretores ortográficos que podem ajudar a solucionar esses problemas. A questão é que tais corretores são apenas dicionários virtuais. E quando você consulta um dicionário, percebe que aquela palavra que você procura possui diversos significados. Então, não se trata de pegar o primeiro que aparecer na lista e utilizar. É preciso analisar qual o significado que melhor se adequa ao que você pretende dizer. Assim também é o corretor virtual. Ele oferece sugestões de palavras, mas é você que precisa ver qual a mais adequada a ser utilizada em seu texto. Outra dica interessante
é ler o seu texto em voz alta. Por vezes, o ouvido capta com mais facilidade algum desvio estrutural ou gramatical, melhor mesmo que o seu cérebro. Uma sugestão que pode ajudar a ganhar tempo com segurança é, ao solucionar uma dúvida que apareça frequentemente, colocá-la em uma relação de fácil acesso para consulta imediata, como a grafia de palavras tipo exceção, reivindicação, etc. Uma observação crucial é buscar um ambiente silencioso para produzir o texto. A concentração conseguida em um lugar sem barulho garante um rendimento muito bom na produção textual. Existe gente que consegue escrever ouvindo música instrumental, aí vai do jeito de cada um. O que vale é a concentração. E afora isso, mas não menos importante, talvez o mais importante de todos, é a leitura constante. Quem lê continuamente vai tendo cada vez mais acesso e mantendo cada vez mais intimidade com a estrutura de construção do texto. E isso vai se incorporando ao seu modo de pensar e de escrever. Não é que você vai escrever somente o que leu, mas o seu cérebro tem a capacidade de comparar construções textuais que você já viu em leituras anteriores com construções que você precisa escrever em determinado momento. Ler intensamente e intensivamente faz com que pequenas diferenças sejam percebidas na hora de produzir o texto. Por exemplo, a palavra independente é um adjetivo, né? E como tal, só pode ser usada referindo-se a um substantivo. Quando for advérbio, a forma correta será independentemente. Assim, estarei aqui amanhã independente de sua resposta, não está correto. O certo é, estarei aqui amanhã independentemente de sua resposta. Em suma, principalmente nesses tempos de correria, nunca é demais lembrar a velha frase que minha mãe, a professora Maria José Tavares, costumava dizer: a pressa é inimiga da perfeição. Sábado que vem tem dica inédita com o professor Denis Medeiros. No próximo bloco, a gente fala sobre a aprovação de projetos da UEPB em edital sobre tecnologia assistiva. Nós somos a única instituição do Nordeste a ter 2 projetos selecionados e ainda tem a primeira patente da universidade concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E já retomamos o CBN Universidade com mais notícia boa sobre a produtividade acadêmica da UEPB. É que a nossa universidade teve 2 projetos aprovados sobre o tema tecnologia assistiva no edital da financiadora de estudos e projetos FINEP. Isso é um feito muito importante. Nós somos a única universidade do Nordeste a conseguir essa marca e uma das 2 do Brasil. Os projetos foram desenvolvidos pelo Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde, o NUTS. Um dos trabalhos é uma palmilha inteligente que monitora a evolução da qualidade da mobilidade para o desempenho da pessoa no dia a dia e no trabalho. E o outro é o desenvolvimento de tecnologias assistivas com o uso de tecnologias 3D para a otimização dos processos de fabricação de órtese e prótese. São 2 ações muito importantes, sobretudo para as pessoas com deficiência ou comprometimento físico e motor. A palmilha inteligente, chamada de Sense Choice, foi selecionada na linha temática Auxílios para o Desempenho Autônomo Diário e Laboral da Pessoa com Deficiência e das Pessoas Idosas. Essa palmilha colhe informações do movimento das pessoas deficientes ou idosas nas suas atividades diárias e envia informações para um sistema monitorador. O projeto promete levar mais qualidade de vida e autonomia a essas pessoas e evitar problemas na execução de algumas tarefas, inclusive de trabalho. Já o outro trabalho foi selecionado na linha temática
órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Através da tecnologia 3D, o NUTES pretende produzir os equipamentos para pessoas com deficiência. Os 2 projetos devem receber financiamentos através do edital para desenvolver testes, pesquisas e apresentar resultados com efeitos na vida das pessoas. São cerca de 4,2 milhões de reais para custeio de equipamentos, bolsas e desenvolvimento de produtos. Em todo o Brasil, foram aprovados 102 projetos. No Nordeste, foram escolhidas 16 propostas. E só a UEPB aqui no Nordeste teve 2 projetos aprovados. Que bacana, não é mesmo? E ainda sobre a pesquisa e reconhecimento científico, a UEPB teve a primeira patente concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE. E sobre esse assunto, a professora Simone Lopes, da Inovatec, da UEPB, nos enviou um áudio. Vamos ouvir. Essa pesquisa ela foi realizada, né? A gente depositou esse pedido de patente em 2014, né? E o INPI concluiu as análises agora, em 2021, e a análise foi positiva e a gente recebeu, né, a resposta como a patente concedida. Tá? Essa tecnologia é uma pasta intradental utilizando uma planta de semiárido, a ximena, que é a ameixa do mato, né? Tem vários nomes populares. Ela foi desenvolvida pela professora Ana Cláudia, do Departamento de Farmácia, junto com outros alunos da pós-graduação em ciências farmacêuticas, e eles desenvolveram, né, então, um produto que tem antimicrobiano, né, ele tem a capacidade de eliminar, né, infecções, né, no trato no intracanal. Então, essa pomada ela tem esse potencial a partir, né, de extratos, né, obtido da planta da ximênia. Então, é uma tecnologia que inovadora, foi considerada pelo INPI inovadora, tem uma atividade inventiva, né, e uma aplicação industrial. A gente está começando a ter as análises das nossas patentes. A UEPB ela tem 77 patentes depositadas até o momento no INPI que estão sob análise ainda. Tá? Então, essa foi a primeira patente nossa que foi analisada e concedida a carta patente. Então, estamos bem satisfeitos, felizes pelo trabalho, né, que em média essa análise demora 10 anos, então a gente está aguardando as próximas análises que estão vindo. As perspectivas são boas, tem umas 3 patentes que estão sendo, né, sendo analisadas no momento, e estamos aguardando as respostas dessas patentes. A partir do momento que a gente tem a carta patente, né, a gente agora vai trabalhar para transferir essa tecnologia para o setor produtivo, para que esse produto possa chegar realmente à sociedade, né, que essa pasta seja produzida, que as pessoas possam ter acesso, né, que é específico para a área de odontologia, né, é uma pasta odontológica, então que chegue ao mercado, né, mais um produto que tenha uma tecnologia desenvolvida usando uma planta nossa do semiárido, contribuindo ainda mais, né, para o desenvolvimento tecnológico, econômico e regional. Parabéns aos envolvidos na pesquisa. E a gente segue o CBN Universidade deste sábado. E fechando o mês dedicado à mulher, a gente traz uma notícia que enche o universo feminino de orgulho. É que vai acontecer entre os dias 22 e 24 de junho o primeiro Congresso Internacional de Projetos Estético-Políticos e Redes Intelectuais Femininas entre Ciclos na América Latina. E uma professora da Universidade Estadual da Paraíba compõe o comitê científico do evento. Ela é a única professora brasileira na organização do Congresso, que envolve outras 6 pesquisadoras do Chile, Peru e Espanha. Heloísa Costa Rigon é professora substituta no Departamento de Letras e Artes do Campus 1. O tema do Congresso abrange projetos políticos, culturais e redes intelectuais femininas na América Latina e Caribe. O objetivo é refletir sobre o percurso de autoras, suas produções intelectuais, estratégias discursivas, práticas colaborativas e o impacto na construção não só estética, mas também de projetos políticos. Se você ficou interessada ou interessado no evento, o site para mais informações é o red.pucp.edu.pe. O e-mail para tirar dúvidas é o congressoredefemininas@gmail.com. E a gente traz agora uma conversa com a primeira mulher à frente da ouvidoria da UEPB, a professora Maria Bertolino, que é a nova ouvidora-geral da Universidade Estadual da Paraíba. Professora, explica pra gente como é o trabalho da ouvidoria da UEPB. Olá, eu gostaria de ressaltar alguns dados interessantes antes de adentrar nessa questão do trabalho exatamente.
Destacar que a Ouvidoria Geral da UEPB, atualmente, é a sexta ouvidoria mais atuante em atendimento de resolutividade no estado da Paraíba. Nós passamos a integrar a rede de ouvidoria do estado da Paraíba em 2017 e, desde 2019, obteve-se esse marketing, né, com mais de 94% de resolutividade, o que se repetiu também em 2020. O trabalho na ouvidoria, ou a ouvidoria, ou as ouvidorias que existem, atuam principalmente para garantir aos cidadãos o cumprimento dos seus direitos garantidos em lei, sociedade de forma geral, servidores, técnicos administrativos, docentes e discentes. Qualquer usuário que adentrar a página da UEPB e acessar o link da ouvidoria vai encontrar lá algumas abas que tem os seguintes títulos: elogios, denúncias, reclamações, sugestões, informações. E lá é que os usuários, ou a partir de lá, nos procuram. Obviamente que o trabalho da ouvidoria é um trabalho, acima de tudo, sensível do meu ponto de vista. Principalmente no momento que a gente se encontra. Principalmente. Já de forma geral, porque nós normalmente, ou a maioria dos usuários nos procuram muito para denúncias e reclamações, normalmente sim, alguns com pedindo informações, mas normalmente esses dois primeiros prevalecem, não é? Então, no sentido de abranger maior ainda esse canal de diálogo, é que a gente está primando, ou vai primar, a despeito do momento ser diferente, por estarmos trabalhando virtualmente. Isso não nos impede de ter esse canal de comunicação de forma alguma com qualquer usuário, algum setor que nos procurem para serem ouvidos. Então, para este ano, para o ano 2021, nós estamos elaborando uma espécie de eu vou chamar de manual, por falta de outras palavras, para ajudar aqueles que ainda veem, por exemplo, a ouvidoria como uma instância disciplinar no sentido pejorativo da palavra, e não é. Ao contrário, a ouvidoria é um espaço de mediação, de diálogo, de encaminhamentos, de resolutividades, primando pela ética, pelo sigilo do usuário, enfim. A ouvidoria, antes de tudo, um canal não só de comunicação da universidade, mas, sobretudo, um canal dialógico. Quais são os planos da senhora, as medidas a serem adotadas à frente do setor? Quando eu fui contactada e convidada pela magnífica reitora, Célia Regina, no sentido de me indicar, ou de indicar meu nome junto ao Consune para o cargo de ouvidora geral da UAPB, eu aceitei. Após o processo de aprovação unânime por este Conselho, primeiramente fui me inteirar das demandas, da forma de condução dos processos, enfim, como poderia aperfeiçoar a gestão num período tão atípico causado por esse momento pandêmico. Recorri e recorro sempre à minha formação, que é a licenciatura e formação em psicologia. Isto é, o que é que eu quero dizer com isso? É perto sempre dos desafios, sobretudo porque estamos lidando com seres humanos, portanto com fatos objetivos e subjetivos das pessoas que nos procuram. Então, minhas primeiras medidas caminham inicialmente àquilo que eu vou chamar, ou que eu chamei já em algum momento, denominei, de 3 pilares que vão para além da técnica de escuta, por exemplo. Quais são esses 3 pilares? O primeiro deles aponto como pilar e principal da ética. Segundo, pilar de ter sempre a relação dialógica e sigilosa com o usuário. E, por fim, o compromisso com o outro que nos procura. Creio que o direito do cidadão se realiza a partir desses pilares. Então, como estou iniciando o cargo, já posso dizer que 99% das demandas até o momento, e foram muitas, viu? Para minha surpresa, já estão resolvidas. Eu creio que a gente está seguindo, eu digo a gente porque eu também não trabalho só, né? Tenho 2 pessoas que me auxiliam.
que a gente começou um trabalho bem, né, e vamos permanecer primando por esses pilares dos quais eu falei anteriormente. Como é para a senhora ser a primeira a ocupar o cargo na ouvidoria da Universidade Estadual da Paraíba? É motivo de muito orgulho, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, ocupar este cargo um cargo de extrema importância, que é a ouvidoria geral de uma universidade pública. Posso citar várias razões, Mas, enfim, as ouvidorias no Brasil, tradicionalmente, são ocupadas principalmente por homens. O fato das mulheres ocuparem determinados cargos, para mim, imprime uma marca de gênero muito importante. Então, ter este lugar de fala como mulher representa igualdade, liberdade, sororidade. Então, é um reconhecimento social muito importante que garante conscientização de direitos em diversos cenários sociais. Com isso, eu não estou em momento algum entrando em competição aqui com alguma pessoa de outro gênero, nem supervalorizando também a mulher em detrimento também de outro gênero. Eu falo, sobretudo, de igualdade de gêneros em todos os setores da sociedade. Eu falo de direito de fala para todos os gêneros, em todos os setores da sociedade. Vide nosso grande exemplo agora com duas grandes reitoras que estão aí no início do seu reitorado, já marcando vários fatos interessantes para esta universidade. Então, em outras palavras, é fazer valer a oportunidade de exercer cargos de chefia, sim, lutar por políticas públicas que promovem essa equidade de gênero em todas as esferas, sejam públicas, sejam privadas, enfim, é ser resistência sempre. Obrigada, professora, e um ótimo trabalho para a senhora à frente da Ouvidoria Geral da Universidade Estadual da Paraíba. É hora da nossa última pausa. Na volta, a gente fala sobre a pitaia do sertão. Isso mesmo, a fruta está sendo cultivada no calor do campus de Catolé do Rocha e tem rendido bons frutos, viu? E ainda, a editora da UEPB lança o primeiro volume da trilogia Cartas Dirigidas a Paulo Freire. Fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e trazemos outra informação do campus de Guarabira. É que tem oportunidade para tutoria para os estudantes no curso de Letras em Inglês. A Pró-Reitoria Estudantil da UEPB divulgou um edital de seleção para o programa de tutoria especial. Está sendo ofertada uma vaga para tutor especial no curso. O aprovado vai auxiliar e dar assistência pedagógica a alunos com deficiência. Essa é uma atividade importantíssima de inclusão, tão fundamental para os alunos com deficiência quanto para o tutor que tem uma experiência única de compartilhamento de saberes, auxílio às necessidades especiais e empatia. As inscrições serão realizadas exclusivamente através do e-mail programa de tutoria especial uepb@gmail.com. Agora tem que correr, viu? Porque o prazo para se inscrever é só até hoje. O candidato deve ler atentamente o edital de seleção para participar do processo seletivo. O edital está disponível na aba Proeste no site da UEPB. O tutor selecionado recebe bolsa no valor de R$ 396 por mês. De notícia do Campus 3, em Guarabira, a gente segue para o Campus 4, lá em Catolé do Rocha, que está cultivando uma fruta exótica de maneira orgânica. Sabe que fruta é essa? A pitaia, já ouviu falar? Quem conta os detalhes sobre esse experimento é a repórter Estela Costa. Vamos ouvir. Conhecida por ser doce e ao mesmo tempo suave, a pitaia é uma fruta que pertence à família Cactácea e sua origem é mexicana, mas ela está sendo cultivada aqui no Brasil há alguns anos e trazendo bons resultados. A professora Elaine Gonçalves participou de um workshop sobre a cultura da pitaia em dezembro de 2019, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Fruticultura na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Essa foi a universidade em que ela fez sua graduação e onde uma ex-professora doou para Elaine 4 mudas de pitaia. A partir disso, começou o tutoramento da cultura da pitaia na Universidade Estadual da Paraíba, mais precisamente no Centro de Ciências Humanas e Agrárias que fica no Campus 4, em Catolé do Rocha.
As plantas precisam de um tutoramento para que ocorra a floração e polinização das flores. Elas ficam em uma haste única e sobe até o topo. E no topo, cada segmento de ramo, que são chamados de caladoides, pendem e a seiva vai em direção à parte superior da planta, onde concentra energia para a formação da flor e em seguida do fruto. A professora Elaine Gonçalves nos fala como foi a adaptação da pitaia para a nossa região. Nossa região é muito propícia para o desenvolvimento da cultura. A origem da pitaia é a América Central, mais precisamente aquela região ali do México, que apresenta algumas características semelhantes aqui com a nossa região. A pitaia é uma fruta de clima tropical, né, de temperaturas ideais para ela variam entre 18 e 26, que é mais ou menos a faixa que a gente tem aqui. Nossas temperaturas diurnas são um pouco mais elevadas, mas a cultura, ela tolera bastante a alta temperatura. E a gente tem uma condição aqui muito peculiar na nossa região, que é grande parte do ano, a umidade relativa do ar é baixa. E isso favorece o desenvolvimento da pitaia. Com relação ao solo, a pitaia é uma cultura que se desenvolve bem na maioria dos solos. Ela não tolera muito a solos com acidez muito elevada, né? Se a gente tiver um solo com um pH muito baixo, o pH da pitaia fica entre 5,5 e 6,5, mas se o pH for muito baixo, precisa uma correção. Mas nossos solos aqui, a maioria consegue bem desenvolver a cultura. Outro fator importante é que a pitaia é uma cultura que ela não precisa de muita irrigação. Ela, como por ser uma cactácea, ela nem tolera solos muito encharcados. Então, a condição de baixa utilização hídrica já é uma vantagem para a nossa região, já que aqui a gente tem, né, às vezes, uma parte do ano com uma restrição hídrica de certa forma acentuada, né, que a gente consegue resolver com irrigação localizada. Ela também nos conta como a cultura da pitaia pode ser rentável para os agricultores da região, mesmo sendo uma fruta ainda pouco conhecida por aqui. O investimento inicial existe, claro, como toda cultura, né? Principalmente em fruticultura, às vezes o investimento inicial é alto e o retorno demora. No caso da pitaia, no primeiro ano ela já começa a produzir, né? Os preços, né? A gente vê preços variando de 13, 14 reais até em algumas regiões vendem o quilo por 50 reais. Então é mais uma a oportunidade para o produtor rural. Ele pode ter as suas outras atividades dentro da propriedade e ainda agregar mais a cultura da pitaia para que tenha mais uma opção de rentabilidade, de geração de renda dentro da sua propriedade. Então eu vejo assim como uma cultura bem promissora aqui para a região e que pode trazer um retorno financeiro para os nossos agricultores. De acordo com a pesquisadora, existem 3 variações da pitaia: a da casca rosada e polpa branca, casca rosada e polpa vermelha e a da casca amarela e polpa branca. A que está sendo cultivada em Catolé do Rocha é a pitaia da casca rosada e polpa vermelha. Rica em fibras e vitamina C, que aumenta a saciedade, melhora o sistema imunológico, ajuda na perda de peso, diminui o colesterol ruim, entre outros benefícios, e pode ser consumida de diversas formas, como explica a professora. A pitaia ela pode ser consumida tanto in natura como em sucos, geleias, bolos, né, mousse, sim, doces. O céu é o limite para a pitaia, né? Para quem tem o dom culinário, pode fazer milhões de receitas à base de pitaia. Inclusive eu vi que tem algumas empresas estudando a possibilidade de compor iogurtes. Então, assim, ela tem um potencial bem grande. Esse projeto conta com a participação de 9 bolsistas de extensão e 2 de iniciação científica que, durante esse período de pandemia, estão se revezando para que não tenha aglomeração nos espaços da pesquisa. As 4 mudas foram multiplicadas no viveiro de produção de mudas no setor de fitotecnia, coordenado pela professora Elaine, e hoje já são 40 pés dessa fruta que está sendo desejada por várias pessoas. Inclusive, algumas mudas foram doadas para a comunidade universitária. Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela Costa. E tem mais informação por aqui. E a Universidade Estadual da Paraíba, através da editora Universitária, em parceria com a editora A União, lançou o primeiro volume da trilogia Cartas a Paulo Freire, escritas por quem ousa esperançar.
O livro é coordenado pelo diretor da EDU-UEPB, professor Sidoval Moraes, e traz 70 cartas que foram escritas por professores de todas as regiões do país e que trabalham a esperança na atuação do educador. O primeiro volume está disponível em formato digital e essa é uma homenagem ao centenário de Paulo Freire, educador, escritor e filósofo que preconiza a pedagogia através da liberdade. Esse é apenas o início da trilogia e os professores ainda podem enviar cartas para as próximas edições até o dia 20 de abril. Elas estão sendo recebidas através do e-mail sidoval@servidor.uepb.edu.br. A expectativa é que no segundo e terceiro volumes sejam contempladas cartas de professores de outros países como Espanha, Chile, México e Argentina. O site para você ter acesso às publicações da editora universitária da UEPB é o eduuepb.uepb.edu.br. Confere lá que tem muita biografia disponível e de graça. E assim, a gente encerra o CBN Universidade deste sábado, dia 27 de março de 2021. O programa teve a apresentação minha, Natasha Leone, a edição e finalização é de Isis Coelho e Apolo Ricarte, na direção Hipólito Lucena. O CBN Universidade é produzido pela Coordenadoria de Comunicação da UEPB, a CODECOM, e essa é uma parceria entre a universidade e a Rádio CBN Campina Grande. Para você que nos acompanha toda manhã de sábado, o nosso muito obrigado pela audiência. Voltamos sábado que vem e contamos com você na escuta. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.